Fala aí, tranquilinho? O professor Dalmo Azevedo aqui, dando início ao nosso estudo sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Deixa eu te falar, conversar com você, deixa eu te passar, você que não me conhece ainda, como que eu trabalho, você que já conhece, como nós vamos trabalhar nesse curso. Eu tenho sempre um jeito de trabalhar de acordo com o tipo de assunto que nós vamos desenvolver. Então, eu não sou aquele professor que tem uma forma de dar aula igual para tudo. Eu gosto sempre de ir montando sistemas diferenciados de estudo de acordo com o dispositivo legal, de acordo com a disciplina que a gente for desenvolver. E uma das coisas que eu queria que você entendesse, todo começo de aula eu gosto sempre de fazer isso, é como eu vou trabalhar e o que a gente vai desenvolver. Então, na verdade, essa primeira parte, esse primeiro vídeo da aula 1, que nós estamos desenvolvendo agora de regimento interno, eu vou utilizar para poder introduzir o assunto regimento interno com você. Introduzir de duas formas, digamos assim. Primeiro, a introdução quanto ao meu método de trabalho junto a você, como nós vamos desenvolver o estudo desse regimento. E a segunda introdução que eu quero fazer é do próprio regimento interno, esclarecer algumas situações, determinar alguns conceitos importantes para que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho. Então entenda, essa parte 1, esse início, esse primeiro vídeo é meramente introdutório, mas em momento nenhum eu posso dizer que isso não é importante, porque não vai ser meramente só um bate-papo, eu só não vou te explicar, blá, 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 acabou e vamos para o próximo vídeo. Aqui eu já vou trazer alguns conceitos importantes, algumas noções extremamente importantes para a gente poder desenvolver o nosso trabalho juntos. Vamos falar do método de trabalho. Eu tenho como eu falei, eu tenho várias formas de trabalhar. E uma delas, que é a que eu menos gosto, é trabalhar com leitura de lei. Normalmente eu evito muito fazer isso. Só quando é, por exemplo, você que fez o curso comigo aí de Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Paraná, você viu que eu trabalhei bastante lei, eu tive que jogar lei na tela e tal. No regimento interno, nós vamos utilizar uma outra metodologia que eu gosto de trabalhar. E essa metodologia ela vai se dividir em 3 pilares. O primeiro pilar básico, a legislação. Não tem fuga, né? Você vai pegar o regimento interno e vai ter que estudar. Mas aí, esse trabalho vai ser com você, não comigo. Tu vai entender. Calma que você vai entender como é que eu vou trabalhar. Quando você pega o regimento interno, você já se assusta, porque são mais de 400 artigos, são praticamente 300 páginas, são 297, 295 páginas, salvo engano da minha parte, mas já chega perto de 300 páginas, claro. Isso levando em consideração capa, levando em consideração desfecho. Então, assim, você tem, na realidade, pouco mais de 290 páginas de texto legal, que já é uma porra de um saco, né? Convenhamos. Isso incluindo índices, sumários e outras babaquices da vida. Mas a legislação, o que eu vou desenvolver com ela? Eu não vou ficar jogando o artiguinho na tela, tá? Não vou ficar, vê o artigo tal, vê o artigo tal. Não. Nós vamos falando sobre ela, a legislação será problema seu. Deixa eu te explicar o que é isso. Você vai pegar a legislação, você vai trabalhar com ela e você vai ter esse acompanhamento junto ao meu material. Eu vou falando com você, porque o artigo tal, você procura aí, dá uma anotada, faz uma observação, porque é claro, são mais de 400 artigos, mas quem disse que os 400 são cobrados? Então nosso trabalho será objetivo, vamos em cima daquilo que cai. Tá? Então, a legislação. Ah, Dalmo, então você vai jogar tudo nas minhas costas? Não. Porque aí vem o segundo pilar do nosso trabalho, o material complementar, o PDF. Diferente de outros cursos, quando eu trabalho em legislação, em que o PDF é praticamente só a lei, o PDF desse curso, ele vai ter lei quando for necessário, a letra da lei quando for importante eu vou colocar para você lá, então tudo que eu for falando você vai encontrar no PDF a parte da legislação, tá? Mas eu lá vou esquematizar para você. Eu vou criar sistemas, esquemas, mapinhas, montagens, para dentro do material você enxergar o que eu estou falando. Então, o que eu vou te explicando aqui, os órgãos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, quais são? Aí você vai ter lá tudo esquematizado, como é que é montado, tudo bonitinho. Então, o material PDF, eu também não vou ficar utilizando na aula, fica tranquilo, não vou ficar lendo o PDF com você. Tá? Ele é para você, é um complemento que você vai utilizar junto com as nossas aulas. Então, eu vou te explicando, você vai acompanhando o PDF, você vai encontrar o que eu estou falando, tudo esquematizadinho para você. Então, esse é o segundo pilar do meu trabalho. O terceiro pilar de desenvolvimento que eu vou ter com você é lei, PDF, terceira coisa, você. Porque o que você vai fazer? Além do PDF que eu montei, além da legislação que já obviamente está criada lá para você, que quem fez foi outra pessoa, não fui eu, graças a Deus, você tem o seu método de estudo. Uma coisa que eu sempre defendi, mapa mental não adianta. Mapa mental, se você souber fazer, beleza. Agora, você pegar dos outros não adianta. Porque cada um tem uma forma de estudo, cada um tem uma forma de interpretação. Então, você pode pegar um mapa mental, olhar, porra, maravilhoso, entendi tudo. Ou pegar outro mapa mental e não entender porra nenhuma. Eu que sou professor, já peguei tanto mapa mental que eu olhava, meu Deus, o cara se enrola todo.
Então, eu não vou impor a você a utilização do meu PDF como método de estudo. O PDF complementar, ele vai mais ou menos concretizar ou tornar visual, digamos assim, o que eu estou falando, mas você vai criar o seu esquema. Então você vai ter aí um papelzinho, uma canetinha, para que você esquematize, para que você anote aquilo que você considera importante. Que aí, de posse desses três, da lei, do esqueminha que eu montei para você, que eu já deixei pré-preparado, né? Porque essa pré-preparação que eu falo, né, tá pré-preparado porque você vai utilizar ele como base, ele não é a preparação definitiva. Esse segundo ponto você vai utilizar junto no terceiro, o seu material. E você vai ter um trabalho, no final do nosso curso, você vai ter todo um material produzido por você, para você e para o teu estudo. Tá? Então, nada disso de mapinha mental que o professor tal. Isso aí é babaquice. Porque eu esquematizei para você. Eu peguei a legislação e comentei todos os artigos. Porra, vai te matar. Então você vai estudar do teu jeito, tá? Então eu estou criando esse esquema para a gente poder desenvolver assim, porque eu vou atender as três demandas necessárias. 1, olhar a lei. 2, estabelecer uma forma de você visualizar isso. E 3, você criar o seu próprio material. Então, ao final do nosso curso, você vai ter o material todo seu. Claro, você vai assistir na aula, vai fazer a anotação, depois você passa limpo. Muita gente, não são todos, mas muita gente tem facilidade quando passa limpo de acabar sendo uma forma de revisão. Tá? E mesmo que você não goste muito de passar a limpo, pega o material, dá uma olhada. Então você pode fazer o que você quiser, cara. Os vídeos podem ser baixados, você sabe disso, um aluno meu sabe, comprou o curso, baixa, é teu, bota no teu computador, pega um MP3, faz o que você quiser, cara. Porque é muito fácil extrair MP3 de vídeo hoje em dia, não preciso ficar colocando no meu site, extrai aqui o MP3, qualquer um faz isso. Tá? Procura na internet, aí tem vários sites que fazem isso, extração de vídeo online. Cara, isso é contigo. Tá? Então você pode baixar aí, pode ficar à vontade, vai estudando e monte o seu material. Ao final você vai ter a tua apostila, tá? Então, essas são as bases de desenvolvimento que eu vou ter com você. Então, entenda que o nosso trabalho será baseado nesses três lados. Então, o mínimo necessário de ficar jogando coisa na tela. Se precisar, eu vou fazer. Em alguns momentos, por exemplo, estudar competências, eu vou ter que ficar te mostrando um ou outro slidezinho. Só que eu vou evitar isso ao máximo. Vai ser bate-papo. Então, porra. Cara, regimento interno é um dos assuntos mais chatos de se estudar na face da Terra. Pô, eu vou fazer 15 anos que eu dou aula de direito. E nesses 15 anos eu trabalhei regimento interno de uma porrada, trabalhei, muita lei. E se tem uma coisa que é chata, é você estudar legislação estrutural, administrativa, organizativa. É muito chato. Regimento interno, código de organização e divisão judiciária. Pô, cara, isso é muito enjoado. Né? Ninguém gosta. Então, vamos tornar isso um pouco mais dinâmico, um pouco menos enjoado. Vamos conversar. Deixa eu bater um papo com você. É como se tivesse me chamado, vamos comer uma pizza, Dalmo? Vamos lá, estamos batendo papo, tomando uma cerveja, e você de repente me pergunta, pô, Dalmo, mas olha só, como é que se compõem os órgãos do Tribunal de Justiça? Né, que assunto bom, né? Imagina você 11h30 da noite, num boteco, enchendo a cara e vai conversar sobre órgãos do TJ. Tem um professor do Rio, o professor André, de língua portuguesa, que a gente fazia isso. A gente acabava de dar aula às 10 horas da noite, era o nosso final de trabalho, 10h30, dependendo do curso que a gente trabalhava, e a gente ainda parava para jantar juntos. A gente ia comer uma pizza, comer alguma besteira, tomar uma cerveja e ficava falando de direito, português, eu estudando com ele, ele estudando comigo. Então esse bate-papo que eu desenvolvia com ele, para mim foi muito bom, para ele foi muito bom, e isso me ensinou também a ser assim. Então vamos construir isso nós dois também, vamos nessa. Ou nós três, ou nós quatro, depende de quantas pessoas estão aí assistindo ao mesmo tempo essa aula, né? Porque às vezes tem 3 pessoas aí sentadas em frente ao computador, estudando juntos, tranquilo. Então a ideia é, vamos conversar. Vamos falar sobre o regimento interno. Nós não vamos meramente estudar, nós vamos conversar sobre o regimento, para você entender bem. Tá? Então, passamos a primeira parte do que me interessa. Introduzir o assunto, como que eu vou trabalhar. Agora vamos à introdução do estudo. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer porcaria, eu sempre falo isso, tu tem que entender o que a gente está estudando. Você tem que ter noção do que significa estudar regimento interno. O que é uma porcaria do regimento interno. Quem é o Tribunal de Justiça. Para você entender tudo, visualizar tudo. Porque o cara que pega o regimento e lê sozinho, Deus abençoe, querido. Porque é sinistro o negócio. Então, vamos entender para onde nós estamos chegando. Vamos falar do TJ. O que é o Tribunal de Justiça? Bom, você teve lá a sua aula com o professor de Direito Constitucional, você fez seu curso, ou você leu a apostila, não sei, você estudou Direito Constitucional. Em dado momento, você se deparou com os princípios constitucionais. Dentre eles, você encontrou o princípio do devido processo legal. E você percebeu que, emanando do devido processo legal, você encontrou um princípio chamado princípio do duplo grau de jurisdição. É aqui que eu preciso que você comece a trabalhar comigo. O que é o duplo grau de jurisdição?
Você sabe que as composições judiciárias, jurídicas, e aqui não me importa em qual esfera, as composições, né? Composições ficou bonito pra cacete. As composições, elas iniciam por um juiz singular, que é o que a gente chama de juiz de direito, ou dependendo da matéria, juiz eleitoral, juiz do trabalho. Então você vai ter aquele juiz, aquele cara sozinho, o juiz de direito que toma decisões e né, profere sentenças. Só que você sabe que pelo duplo grau de jurisdição, você tem todo o direito de discordar de uma decisão proferida por um juiz, nesse caso monocrático, de primeiro grau, juiz singular, chame como quiser. Então esse juiz de direito profere uma decisão que você não concorda. Você teria direito de... Porque, você ter a sua vida na mão de um desgraçado, vai que esse juiz nesse dia acordou possuído pelo capeta, acordou possuído por Jesus, né? Depende também de quem tá vendo, vai que você é satanista, antes que você fique chateado comigo. Mas o cara acorda puto, brigou com a mulher, brigou com o marido, brigou com o cachorro. E naquele dia o cara esquece o direito totalmente e te ferra por completo. Sabe? Aquela que você tá certo que vai ganhar, o cara vem e te crava. Tipo o Eduardo Cunha. Tem certeza que vai ficar tudo bem e se fode no final. Então qual é a jogada? É mais ou menos por aí mesmo, tô nem aí. Qual é a pegada? Você pode ter um dia, cara, de se dar com um cara desse, de lidar com um juiz desse. Eu tenho como confrontar a decisão dele, dizer não concordo? Tem. É através do recurso. Quem já estudou processo na vida, qualquer tipo de processo, sabe essa chamada fase recursal. Você recorre da decisão. Agora, seria muito idiota se o juiz profere uma decisão, não concordo com ele, entro com recurso e ele mesmo julgasse o recurso. Isso seria muito idiota. Eu não estou falando de reconsideração, estou falando de recurso. Então como é que funciona o duplo grau de jurisdição? Você tem todo o direito de ter o teu julgamento, o teu processo revisto por uma entidade superior àquela que proferiu a decisão inicial. Então quando você não concorda com o juiz de primeira instância, de primeiro grau, e você entra com recurso, o seu recurso será revisto por uma entidade superior. E isso eu estou te mostrando no primeiro lado, tá? Então como é que funciona isso? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Você sofre uma ação de, sei lá, pensão alimentícia, vara de família, e perde. Se você não concorda, você vai entrar com um recurso, o seu recurso efetivamente vai acabar caindo no Tribunal de Justiça. Eu estou dando só um exemplo, tá? Não vamos ficar entrando em mazelas legais, não. Vamos facilitar o trabalho. Se você perdeu na primeira instância, qualquer que seja o processo, entrou com um recurso, o recurso vai ser revisto numa entidade superior. E o superior, o segundo grau, a segunda instância, é o Tribunal de Justiça de cada estado. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O que é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná? É o órgão que tem a competência recursal, ou seja, é o órgão que tem a competência de julgamento de recursos apresentados ou que confrontem, né, decisões proferidas por juízes de primeiro grau, primeira instância. Então, quando você tem um juiz monocrático julgando e você não concorda, recorreu, você vai parar no órgão colegiado, um juízo colegiado, que é o Tribunal de Justiça. Só que eu estou te mostrando o duplo grau de jurisdição inicialmente na competência recursal. Porque aí começa a acostumar com esses conceitos, tô nem aí. Começa a acostumar com essas terminologias. O que significa competência recursal? É que o processo não se originou no tribunal. O processo veio de fora e eu estou julgando apenas o recurso. Então, o colegiado do Tribunal de Justiça ele não vai julgar o processo de novo. Ele vai apenas rever o processo, ver se foi tudo certinho e, de acordo com aquilo, entender e interpretar a decisão. Então, quando você recorre, você não está tendo um novo julgamento. Você está tendo uma entidade superior formada por um colegiado, e se é colegiado não é uma pessoa só. E esse colegiado tem a função de analisar a decisão do juiz singular. Que vai que o cara fez merda, vai que o cara estava num dia ruim, sei lá. Ou vai que o cara está muito certo e você está ferrado. Agora, o TJ ele também pode atuar com o que a gente chama de competência originária. Competência originária são os casos, né, previstos em lei, perfeito, né? São os casos previstos em lei em que a ação é direto no Tribunal de Justiça. A ação vai ser apresentada diretamente ao TJ. Então eu não tenho nenhuma ação que iniciou na primeira instância e veio para ser julgado um recurso na segunda. Na verdade, ninguém julgou ainda. O julgamento inicia no Tribunal de Justiça. Isso é o que a gente chama de competência originária do tribunal. Então, de novo, a pergunta é: o que é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná? Você tem uma segunda resposta. É a entidade com competência para julgamento de forma originária de determinadas ações. Adão, mas que ações são essas? Isso é o que a gente vai estudar mais para frente.
É esse que é o ponto interessante, tá? Então daqui a pouco a gente fala de regimento interno, mas nós vamos estudar isso um pouco mais para frente do curso. Então, deu para entender até aqui? O que o duplo grau de jurisdição te ensinou? Que você tem direito que uma entidade superior revise um julgamento, né, contra você numa entidade superior. Então o TJ ele pode aparecer de duas formas. Recebendo recursos de decisões de primeira instância ou recebendo diretamente uma ação quando, obviamente, a lei prevê que seja competência originária do tribunal. Então ali você tem um órgão colegiado, uma entidade colegiada. Você não tem um juiz só, você tem uma pregada de pessoas que você vai chamar de juiz, mas que naturalmente são chamados desembargadores do direito. Beleza? Então toda vez que você vê juiz, você já sabe que era a primeira instância. Quando você vê a palavra desembargador, você tem que ter noção que eu estou falando de um cara que faz parte de um colegiado de segunda instância. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, desembargador. Porque ministro, é o terceiro termo que você já viu, só compõe tribunais superiores. STJ, STM, TSE, STF e por aí vai. Então você tem os 3 graus. Primeiro grau, juiz. Segundo grau, desembargador. Terceiro, ministro. Tá? Então nós estamos no desembargador. Então nós vamos utilizar muito mais desembargador do que juiz. Não que não vá usar juiz. Porque nós vamos ter aqui os juízes também que vão ser convocados para participar em substituição. Nós vamos ter isso. Mas a ideia é desembargador. Tranquilo quem é o TJ? Deu para você entender onde está? Calma que tudo que eu estou te falando, no estudo, durante o curso, você vai visualizar isso de uma forma bem mais simples. Mas primeiro eu quero que você entenda quem é o TJ. Como ele funciona, Dalmo? Não interessa. Como é que... Não interessa, não é agora. Isso a gente vai desenvolver com o curso. Tá, então eu tenho um tribunal, eu tenho uma entidade formada por uma porrada de malucos que estudou pra cacete, com certeza, né? Direito, o cara estuda muito. Né? Ainda mais fazer prova de magistratura, Deus abençoe. O cara tá lá, babá. Tá, mas como que é organizado esse tribunal? Porque um tribunal é um órgão público, concorda? Beleza. Como ele é um órgão público, ele tem alguma competência, ele tem alguma qualidade, alguma autonomia? Pela regra da teoria do órgão, não. O órgão público não tem autonomia nenhuma. Porém, o Poder Judiciário, obviamente, é independente do Poder Executivo. Então, apesar de ser um órgão público, que faça parte da composição administrativa, óbvio, de um Estado, ou no caso do TJ, né, ou da própria União, no caso dos tribunais superiores, eu naturalmente tenho que pensar no seguinte: eu sou do Poder Judiciário, então eu tenho uma composição específica. Diferente do Executivo, que é o que você estuda no direito administrativo, aqui você tem uma entidade que passa a ter uma autonomia administrativa. É uma entidade própria. De novo, o tribunal é órgão público, mas ele vai ter competência de organização, auto-organização, autogestão. Então, aquela história que todo mundo gosta na língua portuguesa. Ele se resolve-se em relação a si mesmo. Gostou da frase? Bonita, né? Se o professor de português escutar isso, me mata agora mesmo. A ideia é a seguinte, deixa eu te explicar onde eu quero chegar. Um tribunal tem competência para estabelecer sua organização interna. Todo tribunal tem essa competência. E, obviamente, essa competência se dá através de legislação, através da criação de um texto legal, de um documento legislativo, que vai trazer em seu bojo, no seu corpo, a organização de alguma coisa. Então, quando você tem um tribunal de justiça, e você tem uma porrada de gente trabalhando, você tem uma porrada... Como é que funciona? Eu preciso entender se há uma distribuição setorial. Como é que funciona essa organização? Como é que cada desembargador trabalha? Os procedimentos internos. E os servidores internamente, se eles forem punidos, como é que... Cara, tudo. Eu quero entrar com uma ação judicial no TJ. Como é que eu entro? Eu quero recorrer. Para isso que serve o regimento interno. A função do regimento interno, e agora vamos para o segundo lado, você já entendeu o que é o TJ, você vai entender o que é o regimento interno. Regimento interno é um texto legal que tem como principal finalidade estabelecer o funcionamento da entidade. Então, se você já estudou para outros concursos, já estudou outros regimentos internos. O regimento interno do TJ do Paraná tem a função de determinar o funcionamento do TJ. E quando eu falo funcionamento, eu falo em tudo que você pode imaginar. Por exemplo, horário de expediente, recesso forense, entrada de documentos e ações, protocolos internos, tudo. A averiguação de faltas cometidas por servidores, por juízes. Eu tenho que entender a estrutura ou o funcionamento do tribunal. E o regimento interno tem essa função. Então, tudo que você imaginar, protocolo, expediente, atos, tudo que você imaginar, julgamento, é o regimento interno. Por isso que ele é grande. Ele tem muita coisa para falar.
Ele tem muita coisa para estruturar. Imagina você põe na posição do cara que redigiu o regimento interno. Alguém chega para ele e fala assim, amigão, olha só, eu preciso que você crie uma lei que pegue isso aqui, esse terreno, né? Tá vendo? Tá vendo esse lugarzinho aqui bonitinho, né? Cheio de parafernália, cheio de computador, tá vendo que legal? Cheio de divisória. Pois é, eu preciso que você, tá vendo esses caras togados, esse bonitinho, tudo arrumadinho, esses caras que estudaram e acham que são deuses? Pois é, esses desembargadores, então. Eu preciso que você crie uma lei e determine como que isso tudo funciona. Fica com Deus aí até semana que vem eu te procuro. Porra, por isso que é grande. Regimento interno tem que falar tudo. Procedimento. Quando chegar um recurso, como é que eu julgo esse recurso? Como é que funciona? Ah, e se o julgamento der assim e assado, vai para onde? Meu Deus. Quantas pessoas tem aqui? Como é que eu vou fazer com esses caras? Então o regimento interno responde todas essas perguntas. Tá? Então, composição, competência, prazo, organização, expediente, tudo está aqui no TJ. Está aqui no regimento interno do TJ. Então, o que nós vamos desenvolver nesse curso? Um estudo sobre o funcionamento do Tribunal de Justiça. Tá? Então, esse é o primeiro momento, esse primeiro vídeo, como eu te falei, meramente introdutório. Eu queria que você entendesse esses 3 pontos, se é que eu posso falar assim, 2, como eu te disse no começo, mas vamos distribuir assim. Como vou trabalhar, o que é o TJ, o que é o regimento interno. Tá tranquilo? Então eu te mostrei o que eu queria nesse primeiro vídeo. Nossa forma de funcionamento e o que nós vamos estudar. E eu posso subdividir o que nós vamos estudar, o que é o TJ, o que é regimento interno. Durante o nosso curso você vai ver tudo que eu estou te falando. A competência recursal, a competência originária, a organização, como funciona, o regimento interno, como que estabelece, tudo bonitinho. Tá tranquilo? Então nesse primeiro ponto a gente para por aqui, conceitos, introdução, eu quero apenas que você entenda o que a gente vai trabalhar. Nessa aula 1, nós ainda vamos ter mais 3 vídeos, beleza? Então essa aula 1 eu vou dividir em 4 vídeos. Esse primeiro, beleza, estamos matando agora. Segundo vídeo, próximo vídeo, nós vamos falar sobre composição, os órgãos do Tribunal de Justiça. Terceiro vídeo, nós vamos falar sobre eleição. E no quarto vídeo, vamos falar da competência da direção, do órgão diretivo, né, da entidade diretiva do Tribunal de Justiça. Eu quero que você entenda que o seu material vai ser todo montado assim. Cada parte de aula, né, cada videoaula nossa, vai ser voltada necessariamente para um determinado assunto. Ah, não, mas então vamos dizer que o assunto seja rápido. 10, 15 minutinhos está feito. Tem algum problema? Não. Seja muito grande, meia hora, 40 minutos, tem problema? Não. Eu não vou ficar me preocupando com o tamanho de vídeo, se está demorado, se não está. Nós vamos fazer um trabalho bem light. Sem essas amarraduras, que tem muito curso que faz essa cagada. Ó, professor, você tem meia hora para gravar. Aí o cara fica meia hora falando. Às vezes não tem o que falar, ele fica meia hora enrolando. Às vezes tem muita coisa para falar, ele fica meia hora jogando matéria. Então não estou nem aí. Nós vamos trabalhar, até no meu site você vê. A ideia é trabalhar entre 15 e 30 minutos, que é o tempo que o aluno estuda, presta atenção e não cansa. A ideia é essa, você estuda 15, 20 minutinhos, tá, beleza, dá uma paradinha, toma um café e volta. Também não quero que você fique 2 horas assistindo uma aula minha, tá? Mas nós vamos trabalhar de acordo com o assunto. Porque aí quando você for revisar, você já percebeu que o edital vem tudo distribuído em assuntos, não no caso do regimento interno, né? Eu sei, regimento interno o cara vem e bota, regimento interno. Mas quando você vai estudar administrativo constitucional, não vem tudo em assuntinho, nós vamos fazer isso também para facilitar a sua vida, tá? Então, a ideia é, nessa primeira aula, matarmos os artigos 1º ao artigo 25, em que a gente vai fechar praticamente a parte toda do capítulo 1, do título 1, do livro 1. Você vai entender isso daqui a pouco. O teu material tem todo esse direcionamento, beleza? Então, vamos parar por aqui, toma uma água, daqui a pouco a gente volta para falar sobre órgãos do Tribunal de Justiça. Um abraço.